Oi, uma ótima noite para você. 2h05, já é quarta-feira. Eu sou a Carolina Guaidas e peço licença para entrar aí na sua casa e te fazer companhia nessa madrugada ao vivo com SBT Notícias. Vamos aos destaques de hoje. Condenado pela morte do casal Richthofen, Daniel Cravinhos vai para o regime aberto. Comerciante é morto durante arrastão em uma das principais vias do Rio de Janeiro. A área onde o crime aconteceu fica perto de uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas. Mulher suspeita de assassinar vizinha por causa de vaga de emprego se entrega à polícia. Organização Mundial da Saúde inclui todo o estado de São Paulo em área de risco de febre amarela. Presidente Michel Temer afasta 4 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal por suspeita de corrupção. Ministério Público pede pena de 386 anos de prisão para o ex-deputado Eduardo Cunha. Em visita ao Chile, Papa Francisco pede perdão pelos crimes de pedofilia cometidos dentro da igreja. E a Rússia enfrenta uma onda de frio extremo. Na Sibéria, os termômetros chegaram a marcar 67 graus abaixo de zero. Daniel Cravinhos, condenado pela morte do casal Richthofen, deixou a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele vai cumprir o restante da pena em liberdade. Um empreiteiro foi morto após cair numa emboscada armada por uma amiga. Ele estava desaparecido havia 6 dias e foi encontrado em um matagal na Grande São Paulo. Quanta crueldade, né? Um comerciante morreu vítima de bala perdida no Rio. Ele estava dentro de um ônibus e foi atingido durante um arrastão na Avenida Brasil. O comando da Polícia Militar do Rio informou que o batalhão especializado em vias expressas faz patrulhamentos diários na região e que os batalhões que ficam ao longo da Avenida Brasil também auxiliam na segurança da via. Bom, e uma mulher impediu que um carro fosse arrombado na região metropolitana da Paraíba. Esse vídeo mostra um rapaz sem camiseta conversando com um motorista em Cabedelo. De repente, ele abaixa, pega uma pedra e vai em direção a um carro estacionado. Epa! Epa! A mulher grita no momento em que ele dá pedradas na janela do veículo. Com medo, ele desiste, entra no carro e foge. A Polícia do Rio prendeu uma quadrilha especializada em roubo de cargas. Houve troca de tiros e 2 bandidos ficaram feridos. Só no início desse ano, já foram mais de 300 assaltos a caminhoneiros no estado. E no litoral de São Paulo, a mulher suspeita de matar a vizinha por causa de uma vaga de emprego se apresentou à polícia. Em depoimento, a comerciante Angélica da Cruz, de 27 anos, alegou que agiu em legítima defesa e disse que não se lembra de ter esfaqueado e matado o Érico Oliveira da Silva, de 24 anos. Testemunhas disseram que parentes de Angélica também estariam envolvidos na briga, mas o pai afirma que só tentou apartar a confusão. O que eu fiz é ajudar a tirar a que estava em cima da Angélica, que também já estava ferida. Mas ela estava em cima da Angélica, tentando desferir golpe com uma faca e a Angélica por baixo, rolando e chutando. De acordo com o delegado, as duas já teriam discutido várias vezes por causa de uma vaga de emprego. A vítima chegou a fazer provocações em uma rede social um dia antes do assassinato. A Angélica, ela afirma que tentou obter uma vaga na empresa onde a Érica trabalhava. Entretanto, ela disse que foi ofendida no dia dos fatos. A comerciante foi levada para o presídio. E a violência no Rio de Janeiro segue com números assustadores. Nos primeiros 15 dias do ano, houve um aumento de quase 200% nos tiroteios. Em média, 21 casos por dia. Bom, agora eu te mostro mais um flagrante de violência. Uma idosa foi puxada e derrubada no chão por um bandido no posto de combustíveis em Foz do Iguaçu, no Paraná. A mulher de 74 anos abastecia o carro quando o criminoso puxou a bolsa e a derrubou no chão. Dá só uma olhada. A idosa sofreu ferimentos no braço e o ladrão conseguiu fugir. E a justiça mandou soltar a dona da creche, onde uma aluna foi asfixiada por uma monitora em São Sebastião do Caí, que fica na Grande Porto Alegre. Apesar disso, os investigadores suspeitam que ela esteja escondendo outros casos bem semelhantes.
A polícia do Distrito Federal identificou o suspeito de assassinar a facadas um estudante de doutorado da Universidade Federal de Brasília. O acusado roubou a bicicleta da vítima para vender as peças. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e está foragido. Um promotor do Ministério Público e a mulher dele foram achados mortos dentro do apartamento do casal, no Rio. A suspeita é de crime passional. Bom, agora são 2h25 dessa quarta-feira. Vamos às notícias internacionais. No sudoeste da Alemanha, um acidente com um ônibus escolar deixou 48 feridos nessa terça-feira. A maior parte das vítimas eram crianças a caminho da escola. 10 pessoas ficaram muito machucadas. De acordo com testemunhas, a batida ocorreu depois que o motorista perdeu o controle da direção. Ele atingiu vários veículos antes de se chocar contra uma parede. Como o condutor está entre os feridos graves, não foi possível saber a versão dele para esse acidente. O ônibus fazia o mesmo trajeto todas as manhãs. E a polícia americana tenta entender o que levou um casal a trancar os 13 filhos e manter todos em condições extremamente precárias dentro da própria casa na Califórnia. Os jovens e crianças entre 2 e 29 anos foram encontrados desnutridos e também, claro, traumatizados. Os pais estão presos e devem responder pelos crimes de tortura e ameaça infantil. Yula Rocha. Você vai ver no próximo bloco, a Organização Mundial da Saúde amplia a área de risco de febre amarela para todo o estado de São Paulo. E ainda, a Rússia registra temperatura de 67 graus abaixo de zero. Na Paraíba, uma cena no mínimo inusitada. Um jumento ficou pendurado no telhado de uma casa. Você vai ver a seguir aqui no SBT Notícias. Estamos de volta ao vivo com SBT Notícias nessa madrugada de quarta-feira. Bom, foi enterrado em Manaus o corpo do turista brasileiro que foi morto na Venezuela. O homem viajava com parentes e amigos quando foi baleado. Um incêndio em uma locadora de veículos destruiu cerca de 40 carros em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os bombeiros levaram 4 horas para conter as chamas. Ninguém se feriu. A loja fica próxima ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, mas a fumaça não chegou a atrapalhar pousos e decolagens. Segundo a empresa, o incêndio começou no gerador de energia. E agora, olha essa. Um jumento ficou pendurado no telhado de uma casa no sertão da Paraíba. Olha só. Os moradores estranharam o barulho e se assustaram ao ver o animal no teto. As telhas não aguentaram o peso e cederam, deixando o jumento pendurado. O bicho se debateu até conseguir se soltar e caiu dentro da casa. Nenhum morador se feriu e o jumento passa bem. Ele conseguiu subir na casa porque o telhado fica na mesma altura que um morro. O caso inusitado aconteceu em Cajazeiras. Que susto, né? A cidade de Nova Lima, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, confirmou 5 mortes por febre amarela, o que levou a prefeitura a decretar situação de emergência. Já todo o estado de São Paulo foi considerado área de risco pela Organização Mundial da Saúde. Tem que se prevenir, né? O racionamento de água em Brasília completou 1 ano. Nesse período, mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas pela falta d'água e tiveram que mudar a rotina de consumo. De volta às notícias internacionais, diversas regiões da Rússia estão enfrentando um frio extremo. Em algumas cidades, os termômetros marcam temperaturas fora do comum, mesmo para um país acostumado a um inverno bem rigoroso. Na Sibéria, o frio chegou, acredite, a 67 graus abaixo de zero, o que obrigou as autoridades a cancelarem aulas em mais de 100 escolas. Pelo menos 2 moradores da região morreram de hipotermia nos últimos dias. Após um problema no veículo em que eles estavam, eles não conseguiram sinal de celular para chamar socorro. Em meio a protestos, o Papa segue viagem pelo Chile nesta quarta-feira. Na primeira missa realizada no país, Francisco pediu perdão pelos abusos cometidos dentro da igreja em uma missa acompanhada por cerca de 400 fiéis. 400 mil fiéis. Aleluia! A multidão ouviu o pontífice dizer que é preciso mais empenho para a reconciliação e a construção da paz. Trabalhar para que outros vivam em paz.
Mais cedo, o Papa participou de um evento oficial com a presidente Michelle Bachelet na sede do governo chileno. Ele foi aplaudido ao pedir perdão em nome da igreja. Francisco falou sobre a dor e a vergonha diante dos danos irreparáveis causados às crianças que foram vítimas de abuso sexual. O dolor e a vergonha. Perto dali, a polícia usou jatos d'água para dispersar os grupos de manifestantes que protestavam contra a visita do Papa. Dezenas foram detidos. Vândalos também atacaram uma igreja na periferia de Santiago. No sul do país, onde Francisco vai estar nesta quarta-feira, outras 2 foram incendiadas. Você vai ver a seguir. Em depoimento, o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, nega ter recebido vantagem indevida da Odebrecht. Oficiais da Polícia Militar são presos acusados de acobertar quadrilha que atuava na exploração de jogos ilegais. Presidente Michel Temer afasta 4 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal por suspeita de corrupção. É já aqui no SBT Notícias. Um coronel da reserva e 2 oficiais da Polícia Militar são acusados de acobertar uma organização criminosa que atuava na exploração ilegal de jogos. Os militares foram presos durante uma operação contra cassinos clandestinos em São Paulo. A defesa do coronel Luiz Flaviano Furtado disse que ele não tem envolvimento com o caso e que foi detido apenas para responder sobre uma arma com problemas de registro. Nós entramos em contato com a Polícia Militar, mas não tivemos retorno sobre a prisão dos oficiais. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, negou as acusações de ter recebido propina da Odebrecht. Ele está preso preventivamente há quase 6 meses e disse que reza por um julgamento justo. O presidente Michel Temer afastou por 15 dias 4 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal suspeitos de corrupção. E também por desvios na Caixa, o Ministério Público pediu a condenação do ex-deputado Eduardo Cunha a 386 anos de prisão. A defesa de Eduardo Cunha afirma que as alegações finais do Ministério Público são uma peça de ficção científica, sem provas. Lúcio Funaro disse que aguarda a intimação para se manifestar. A defesa de Henrique Eduardo Alves diz que o pedido de condenação é absurdo. Nós não conseguimos contato com as defesas de Fábio Cleto e Alexandre Margotto. Você vai ver a seguir aqui no SBT Notícias. O presidente da Câmara dos Deputados diz que dificilmente a reforma da Previdência será votada em fevereiro. Mas Michel Temer não acredita em adiamento e continua buscando apoio. E o início da fase de grupos da Copa do Nordeste. O futebol já, aqui no SBT Notícias. Duas 2h53, estamos de volta ao vivo com SBT Notícias nessa madrugada de quarta-feira. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que se o governo não conseguir os votos para aprovar a reforma da Previdência em fevereiro, a proposta não será mais votada nesse ano. Mas o presidente Michel Temer não acredita em adiamento e continua em busca de apoio ao projeto. Nessa terça-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo atingiu a marca de 80 mil pontos pela primeira vez na história. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones também bateu recorde. É o que todo mundo espera, né? Hora do futebol aqui no SBT Notícias, porque o Botafogo foi surpreendido pela Portuguesa Carioca na estreia do Campeonato Carioca e só arrancou um empate no finalzinho da partida. Mesmo no Engenhão, a Portuguesa saiu na frente. Jefferson Oliveira marcou 2 vezes. Na segunda, contando com uma falha do experiente goleiro Jefferson do Botafogo. Mas na volta do intervalo, o Fogão buscou um empate. O juiz marcou pênalti nesse lance. Brenner bateu e descontou. E no último lance, Marcos Vinícius deixou tudo igual, 2-2. E começou nessa terça-feira a fase de grupos da Copa do Nordeste. Quem se deu melhor foram os visitantes. Vamos aos gols. O Vitória estreou ganhando fora de casa. O William Correia fez o primeiro sobre o Globo do Rio Grande do Norte.
Ainda na primeira etapa, a equipe da casa empatou com o Reinaldo. Mas o colombiano Trellis garantiu os 3 pontos ao time baiano. Vitória 2-1. O Ceará visitou o Salgueiro de Pernambuco e venceu por 2-0. Gols de Elton e Felipe Azevedo. Em Aracaju, Confiança saiu atrás do Santa Cruz. Jorginho marcou para o time pernambucano. Mas no segundo tempo, Frontini empatou 1-1. E pelo mesmo grupo fora de casa, Ayrton fez um golaço de falta e abriu o placar para o CRB sobre o 13 da Paraíba. De pênalti, Marcão fez o segundo. E o 13 descontou com Leonardo Luiz, 2-1. Você acompanha o SBT Notícias com informação ao vivo durante toda a madrugada. Muito obrigada pela sua companhia nessa quarta-feira. Eu vou ficando por aqui, mas a Analice Nicolau já está chegando com os seguintes destaques.